Tenho observado o comportamento das pessoas ao longo dessa pandemia. Muitas pessoas não estão querendo mais assistir televisão, ver noticiários, não querem ler jornais, evitam até mesmo as redes sociais, temendo se depararem com alguma notícia que possa deixá-los ainda mais abalados. O que significa isso? O que isso tudo representa? Medo. Medo é o que tem mobilizado as pessoas ao longo dessa pandemia. E a minha pergunta para você é: como você tem lidado com essa situação? Até que ponto esse contágio emocional tem lhe alcançado? Me acompanhe que hoje a nossa reflexão é falar sobre o medo e como nós devemos nos conduzir para saber conviver com ele. Graça e paz, amada igreja. Hoje eu trago para a nossa reflexão o Salmo 56, versículo 3. Esse salmo foi escrito por Davi, num período que ele participava de um determinado distanciamento social, tipo como nós enfrentamos hoje. Davi estava com esse distanciamento para proteger a sua vida e também daqueles que cuidavam dele. Lógico que nessa época não era pelo Covid, e sim pela perseguição que ele sofria pelo rei Saul, que tentava tirar sua vida. Mas uma coisa nós temos que lembrar: Davi era um guerreiro. Davi já havia enfrentado gigantes, leões, ursos, tudo isso com o mínimo de recursos bélicos. Davi era um homem que enfrentou muitas batalhas na sua vida pessoal e nos campos de batalha também. Mas acima de tudo, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo com todas as qualificações, ele também enfrentava o medo. E como Davi dizia que deveríamos nos comportar diante dessa situação? Então, esse salmo, Davi nos diz: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. E não é tão simples. É uma frase pequena, mas ela tem uma importância muito grande, como nós vamos ver. Mas primeiro eu queria falar um pouco do medo. O que vem a ser o medo? O medo é uma reação que pode ser em função de um evento real ou imaginário. É uma reação que o nosso organismo manifesta de acordo com o significado que nós damos àquele evento. Por isso, embora o medo seja um sentimento universal, ele não atinge todas as pessoas da mesma forma. Depende muito da maneira como nós o interpretamos. Pesquisadores demonstram que emoções com forte impacto negativo, que nós damos significados muito pesados àquilo que está acontecendo, têm um poder de trazer consequências para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, além de fazer com que nós possamos prolongar ainda mais aquele sofrimento e contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós temos que aprender a conviver com o medo, porque o medo faz parte da vida. Pesquisadores já descobriram também, em diversas pesquisas sobre epidemias, as pandemias que nós vemos ainda são piores. Em epidemias já foi constatado que você, ao ter contato com algum evento, principalmente esses eventos que têm esse caráter contagioso, muitas pessoas adoeceram mais em função do contágio emocional, do medo que eles tiveram da doença, do que propriamente do contágio que eles temiam tanto. Só que o contágio passa, a epidemia passa, mas as sequelas que ficam do ponto de vista emocional podem permanecer. Então, como nós devemos proceder para superar isso? Eu gostaria de trazer um provérbio popular. Nesse provérbio ele é bem interessante, ele diz: alguém, quando cai num rio, não vai se afogar. Resumindo, não é o fato de você cair no rio que vai fazer com que você seja afogado, e sim quando você fica submerso nesse rio. E é o que está acontecendo com muitas pessoas. Elas estão inundadas de tantas notícias que elas estão ficando submersas. Isso tem levado pessoas a sofrerem transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, e existem relatos até mesmo de suicídio. Então nós vemos o tamanho da gravidade disso. E eu queria acrescentar ao que nós falamos o Salmo 27:14, que ele diz o que está ao nosso alcance fazer. Primeiro ele nos orienta a sermos fortes, corajosos e esperar no Senhor. O que significa ser forte?
Em Provérbios 24, versículo 10 diz: a fraqueza no dia da angústia demonstra que a nossa força está pequena. Então, ser forte não significa que você vai estar com a sua força na carga máxima. Esse provérbio nos ensina também que existem momentos da nossa vida que nós nos sentiremos fragilizados, vulneráveis, e que nós teremos que buscar uma maneira de fazer com que essa força que está pequena aumente. Mas também não é surpresa, porque Deus já havia nos avisado através de Cristo que nós passaríamos por aflições nesse mundo, que não deveríamos perder o ânimo por causa disso. Ou seja, nós somos alertados quanto a isso, não para ficarmos com medo, mas para nos prevenirmos quando acontecesse. E o Salmo ainda diz para ser fortes, corajosos e esperar. Ter coragem, muitas pessoas atribuem a não ter medo. E na verdade isso não ocorre. É impossível você ser corajoso sem ter o medo. Um pressupõe a existência do outro. A coragem é justamente a superação do medo. É você ter força para você reagir e seguir em frente. E de onde vem essa força para reagir e seguir em frente? Essa força vem do Senhor. Ele é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é sob suas asas que nos abrigamos naqueles momentos de calamidade. É a Ele que nós recorremos para aumentar a nossa força. E por fim, Ele diz que nós devemos saber esperar. Ser fortes, corajosos e esperar no Senhor. O que vem a ser esperar? Será que é eu me acomodar? Será que é eu ficar esperando, parado para ver o que vai acontecer? Ou pior, ficar perplexo, paralisado diante de uma situação? Não, existe uma outra forma de esperar. Paulo Freire disse que tem o esperar do verbo esperançar, de você ter esperança. Quando você tem um verbo, quando você usa esse esperar, aplicando numa forma de esperançar, você tem confiança, você tem fé que você vai superar todas essas dificuldades. E você então reage, você não fica paralisado. É um esperar que te movimenta. E é essa que é a grande importância, e é isso que nós temos que dar valor nesses momentos. Por isso que quando Davi disse, quando eu estiver com medo, confiarei em ti, ele estava falando esse tipo de confiança, no sentido de ter a esperança, de seguir em frente, de não ficar paralisado. E eu pergunto a você, você tem esse tipo de confiança? Uma confiança que gera força, coragem e esperar no Senhor? Você tem esse tipo de confiança que não te deixa submerso no medo? Você tem esse tipo de confiança que não se deixa adoecer por questões emocionais e ainda contagia todas as pessoas que estão ao seu redor? E para concluir, eu pergunto, você gostaria de enfrentar as adversidades que são normais na vida de todo mundo com paz? Em Isaías, capítulo 26, versículo 3, ele nos diz: aprendemos que Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme nele e nele confia. Olha que importância. A sua mente tem que estar firme nele. Nesses momentos, muitos estão com a mente firme no problema, fazendo do problema algo tão grandioso que essa pessoa não tem capacidade de olhar nada além daquele problema. Isso tira a força, tira a paz, tira o equilíbrio, tira a clareza para enxergar o que eles estão vivenciando. Se sua mente ficar firme apenas no problema, você vai ter muita dificuldade de superar, porque você está dando de uma dimensão muito maior do que ele merece. Você não gostaria de confiar em Deus como Davi? É esse tipo de confiança que nós precisamos. Então faça o que te compete fazer. Se você tiver que fazer um distanciamento ou tomar algum medicamento, faça. Isso está dentro daquilo que está nas suas possibilidades. O que ultrapassa isso, confie em Deus, dê a Ele, permita que Ele haja na sua vida. Só dessa forma você conseguirá experimentar a paz que excede todo entendimento. Fique na melhor das companhias. Fique com Deus.